Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal! Estamos aqui com uma amigona minha, dermatologista, Marina Leite. Olá, Marina! Oi, Sá! Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Imagina, ela veio aqui falar um monte de coisa bem interessante pra gente, né? A Marina é dermatologista, né, Marina? Sim. Você pode se apresentar pra gente? Sou dermatologista, formada já há 12 anos em dermatologia. Não parece. Obrigada. E há 15 anos formada em medicina já. Olha que legal. Aí faz medicina, depois você fez a... Especialização. Quantos anos são de Então, especialização? são 6 anos de medicina, né? E depois são 3 de dermatologia. E depois eu ainda fiz mais uma especialização em cirurgia dermatológica e cosmiatria. Então, são 10 anos de formação. Muito tempo, né? Mas é muito legal. Quando a gente gosta do que faz, nem percebe o tempo passar. E a gente vai estudando, né? E é gostoso, né? Sempre se atualizando, né? Com certeza. Acho que o campo da dermatologia é o que mais tem congresso todo ano. É impressionante, porque realmente é um piscar de olhos e... tudo muda, né? Muita novidade, exatamente. Bom pra gente, né? Que a gente vai se beneficiando, né? Com certeza. Ô, Marina, vamos falar agora de pele, né? Que é um assunto que principalmente as mulheres adoram saber, né? Sim. A pele, que é o maior órgão do nosso corpo, né? Que tem gente que nem sabe que a pele é um órgão, né? Sim. E ela é o maior órgão, é um órgão pesado, né? E tem várias funções, né? Assim, fisiológicas, de manutenção de temperatura, proteção do corpo, né? Exatamente. Quais são as camadas da pele que existem? Então, é isso que você falou, Sá. Assim, a pele é o maior órgão do nosso corpo. Existem 3 camadas, né, principais. Assim, eu vou falar alguns termos técnicos e vou tentar falar isso de maneira simplificada. Mas, então, assim, são 3 camadas. É a epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é a principal camada em relação, assim, à manutenção de temperatura, barreira de proteção contra vírus, bactérias, fungos. Também é através da epiderme que acontece a troca principal, assim, né? A gente tem... A célula ela vai ela vai subindo, né? E vai formando essas camadas de queratina. E é aqui a gente sente a principal, assim, a alteração de hidratação, desidratação com o tempo, com a mudança climática. A derme, que é aqui onde estão presentes colágeno, fibra elástica, que é também uma questão importante aí de flacidez, de viço, né? E a hipoderme, que é a camada mais profunda, que é principalmente, assim, manutenção de gordura do corpo, né? Então, são as 3 principais camadas da pele. A epiderme, ela é semipermeável, né? Ela não é... Porque ela tem a queratina, né? Que é impermeável, né? Mas ela absorve, né? Exatamente. E, assim, por que é tão importante a gente falar dos cuidados com a pele, principalmente em relação à epiderme? Quando a gente tem uma pele bem hidratada, uma pele bem cuidada, em que essas lamelas de queratina, ela tá bem cuidada, o que acontece? Primeiro, a gente não tem uma perda tão importante que a gente chama de perda transepidérmica de água, né? Segura mais a água. Segura mais a água, exatamente, né? Para manter a pele mais hidratada. Além disso, quando a barreira está bem formada, impede a entrada de bactérias, fungos, vírus, né? Então, impede infecções. É muito comum, assim, principalmente em criança, por exemplo, toma uma picadinha de inseto, coça e depois forma aquilo que a gente chama de impetigo, que é uma infecção, né? Isso acontece por quê? Porque a pele ainda do bebê, principalmente, é muito imatura, né? E aí as bactérias, os vírus, os fungos, eles penetram e vão dar uma infecção. Entendi. Então, é importante a gente sempre hidratar bem a pele, cuidar, inclusive para cicatrização de feridas, né? É muito importante. Tá. E a nossa pele, ela se renova muito rápido, né? Sim. Qual que é o tempo, assim, de renovação da pele? Em média, né, de uma célula sair da camada que a gente chama de camada basal,
que é a camada mais profunda da epiderme, até a camada córnea, que é essa camada mais superficial, em média são de 25 a 28 dias. Ah, tá. Mas existem doenças que podem acelerar essa proliferação, como, por exemplo, psoríase, em que você vê que é tão rápido essa proliferação que mal se destaca aquela camadinha da superfície, já está vindo mais células por baixo. Mas aí ela é uma célula que não está muito que está alterada. Ainda. Ah, tá. Que está alterada. Então, você vê assim, principalmente cotovelo, joelho, quem tem psoríase, você vê que forma uma pele grossa, né? Então, ela não se destaca, já tá proliferando. Isso pode, esse turnover celular, que a gente chama, essa proliferação, ela pode ser até em 7 dias, nos casos de psoríase. E esse tempo também de proliferação, ele aumenta um pouquinho com a idade. Então, aí o que você vai vendo é que, normalmente, é de 25 a 28 dias. Com a idade, isso pode ir aumentando. Até 40 dias. Aí a célula vai ficando mais velha. Exatamente. Ai, meu Deus. Aí você... Aí você vai percebendo o quê? As alterações de rugosidade da pele, né? Pele com menos viço, menos brilho. Então, por isso que é importante, com a idade ou com algumas alterações, a gente usar alguns produtos que possam acelerar não é acelerar, vamos dizer assim, afinar um pouco essa camada. Então, aí, tipo um ácido, por exemplo. Exatamente. Tá. Por isso que é legal, assim, em algumas situações, peles mais maduras ou peles mais espessas, muito oleosas, a gente usar alguns ácidos. Então, a gente na dermatologia costuma prescrever bastante o que a gente chama de alfa-hidroxiácidos. Então, um deles é o ácido glicólico, que ele vai dar essa afinada, vai deixar a pele com viço, mais luminosidade. Fazer peelings. O que são os peelings? São descamações provocadas. Entendi. Né? Então, você vai afinar, vai deixar a pele mais bonita. Entendi. E na pele madura, sem dúvida, usar um pouquinho de tretinoína, ácido retinóico, né? Que vai fazer também esse afinamento. Além de melhorar, deixar mais bonito, quando você afina a pele, claro que com orientação, você aumenta a permeabilidade a produtos. Então, se você quiser usar, por exemplo, uma vitamina C, um ácido hialurônico... Ele vai penetrar melhor. Muito melhor, exatamente. Entendi. E quais são os tipos de pele que existem? Então, vamos resumidamente assim, pele normal, seca, oleosa e mista. É o que a gente vê lá nos produtos, né? Que a gente vai comprar. Isso, exatamente. Então, a pele normal, a gente chama na verdade, assim, o certo é você falar de uma pele eutrófica, né? Uma pele que os poros são menos visíveis, que, né? Não produz muita oleosidade. Não produz muita oleosidade. Um hidratante normal, né? Um hidratante para pele normal já é suficiente. A pele oleosa já é uma pele que os poros são mais visíveis, tem maior produção de sebo, né? Também tem maior tendência à acne. Então, nas peles oleosas, a gente tem um cuidado maior em sempre estar limpando com cuidado. Apesar de que, sabe, vou fazer um parênteses aqui. Todas as peles merecem ser hidratadas. É, porque a gente acha, às vezes, que a pele, como ela é oleosa, a gente não precisa hidratar, né? Exatamente. Mas, às vezes, isso é prejudicial, né? É, totalmente. E, na verdade, assim, o nosso corpo é muito inteligente. Às vezes, eu vejo pacientes falando assim, eu tenho pele oleosa, eu lavo o rosto 5 vezes ao dia. Na verdade, Ele produz mais oleosidade. Exatamente. Entendi. Você está piorando a oleosidade. Porque você vai passar a produzir cada vez mais sebo. Ele está ressecando a pele, né? Exatamente. Então... todas as peles merecem ser hidratadas, mas então temos a normal, a oleosa, a seca, e aí a seca é mais propensa a infecções, como eu estava falando, porque... doenças de pele? Exatamente, eczemas, dermatites de contato, né? Eu não sabia disso. Sim. E a pele mista, que é aquela pele em que a zona T, né? Aqui da testa, do nariz, é mais oleosa e o restante é mais normal, né? E tem, assim, um tipo de pele que é melhor? Então, isso é meio relativo. Eu sempre falo assim, quando às vezes chega paciente e fala assim, tenho pele oleosa, odeio minha pele. Porque é muito poro, porque é muito brilho. Aí eu falo assim, mas você tem a vantagem de produzir menos rugas.
Então, a pele oleosa, ela visivelmente, assim, principalmente com o passar do tempo, tem uma produção menor de rugas. Apesar de, assim, provocar mais acne, né? Exatamente. Assim, eu acho que deve ter todos os prós e os contras, né? Exatamente. Então, a pele seca é uma pele que realmente, assim, você pode, às vezes, abusar um pouquinho mais de hidratantes, cosméticos, tal, que você não tem acne nem nada. Em compensação, é uma pele que, com o tempo, né, fica com a aparência mais craqueladinha, mais fina, né? Enruga mais, Enruga mais, exatamente. E isso é meio que genético, né? Assim, os tipos de pele, né? Claro que existem vários fatores que pioram. Que são os fatores externos, né? Seria o fenótipo, né? Exatamente. Então, algumas situações, mudança climática, né? Essa semana mesmo eu recebi uma paciente que mora fora e ela falou: fui para a Amazônia, minha pele ficou super oleosa e acneica. Sim, clima úmido, né? Então, assim, o clima influencia alguns fatores, né? Assim, nutricionais, você pode falar bastante disso. Cigarro, tudo isso pode influenciar aí bastante no tipo de pele, né? Entendi. Então, assim, a gente tem o genótipo e tem a ação externa, né? Do ambiente, né? Exato. Que pode piorar ou melhorar. Exato. Né? Os cuidados são diferentes, então, né? Lógico, Sim. né? De uma pele oleosa tem um cuidado diferente de uma pele seca, né? Exatamente. Tomar cuidado, assim, a gente vê muito, às vezes, informação em rede social, né? É o que mais tem, né? Muitos, assim, blogueiras e tal. Eu uso esse produto, para minha pele é excelente. Não quer dizer que vai ser excelente para todas as peles, né? Então, o ideal é você sempre buscar uma orientação médica, porque, inclusive, naquele momento da tua vida, tanto o momento da idade, quanto o momento de época do ano, de clima, pode ser que certos produtos funcionem bem. Sim. E depois de um tempo já não funciona. Então, é importante você procurar orientação naquele momento e fazer a manutenção, né? Porque eu costumo fazer bastante isso. No inverno, a gente investe em produtos que vão fazer renovação celular, afinar um pouquinho mais, porque a radiação ultravioleta não é um fator assim tão importante quanto no verão, né? Exatamente. E aí, para o verão, usar produtos mais leves, né? Investir cada vez mais em proteção solar. E às vezes a gente encontra na internet, né, blogueira e informações que às vezes não são verdadeiras ou, na verdade, né, porque não é bom para você. Então, tudo é muito individualizado, né? A dermatologia é muito individualizada, a nutrição é muito individualizada. Com certeza. Então, assim, a gente tem que... Cada um é de um jeito, né? Cada um tem suas características e não adianta a gente generalizar e achar que vai usar ou tomar o remédio que alguém está tomando vai funcionar. Não, né? e lembrar que quase sempre é tudo patrocinado. A pessoa está fazendo uma propaganda, na verdade. Né? Então, fica a dica. Qual que é a idade para começar a tratar a pele? Desde a adolescência, sim ou não? Desde o bebezinho. É mesmo? Com certeza. Nossa, acho que coitado dos meus filhos. Na verdade, assim, muita gente não sabe que, por exemplo, o risco de câncer de pele é muito importante. Na verdade, assim, o principal é o sol que você tomou durante a infância e adolescência. Mentira. Gente, quando eu era adolescente, não existia filtro solar. Exatamente. E aí a gente ficava, tipo, passando óleo de urucum e torrando no sol, né? Então, porque o sol tem o efeito acumulativo. Exatamente. Então, eu acho engraçado, inclusive, às vezes eu atendo senhoras assim, tô com essas manchas. Então, são manchas mesmo que vão aparecer com o tempo. Mas eu não tomo sol. Eu falo, então, mas a senhora não toma sol hoje, mas como era na infância e adolescência? Né? Porque, inclusive, assim, com o passar do tempo, essa recuperação celular, né, dos danos do sol vai diminuindo. Então, enquanto a gente é bem jovem, a gente tem uma capacidade de recuperar muito maior. Depois, não. E os danos, eles são cumulativos, é o que você falou. Então, o que você danificou lá atrás vai aparecer depois. Então, enquanto bebê, criança, proteção solar, né? Muito importante, e hidratação quando necessário. Vamos falar assim, em relação ao envelhecimento. Deixa eu só perguntar uma coisa antes, só para fazer um gancho.
Porque, assim, a gente tem que passar filtro solar no bebê, na criança, né? Todo mundo. Mas e com relação à vitamina D, né? Porque a vitamina D é metabolizada na pele. Assim, eu sei da parte nutricional, mas assim, da recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Você sabe que isso é uma briga importante. Sociedade Brasileira de Dermatologia, de Endocrinologia. Porque, assim, a gente, como dermatologista, não acredita que o uso do filtro solar possa diminuir de maneira importante a produção da vitamina D, tá? Entendi. O que a gente costuma orientar é o seguinte. Então, nas áreas que teoricamente queimam menos, perninhas, bracinhos, quando bebê, criança, você deixa um pouquinho mais exposto naquelas áreas, naqueles momentos em que o sol não é tão forte. Entendi. Tá? Então, assim… Tipo de manhã. De manhã cedinho, ou depois das 4, 5 horas, exatamente. Já os outros especialistas, né, endócrinos, tal, eles são mais radicais. Eles falam que realmente o protetor solar, ele… Não radicais, né? Mas eles batem mais nessa tecla de que o protetor solar possa diminuir a produção. Entendi. Na verdade, não existe um consenso ainda, sabe? Assim, alguns especialistas defendem isso, né? Que deve usar o protetor solar, porque o risco de câncer de pele é muito maior e realmente diminui com o uso do protetor solar. E, se necessário, suplementar a vitamina D, assim, quando indicado, né? Essa é uma questão que fica meio… controversa, né? E, não, continuando agora que você estava falando… Então, dos cuidados, né? Então, a gente realmente, assim, começa a sentir uma perda de produção de colágeno a partir dos 25 anos, né? Tá. Além disso, existem outros fatores, né? Produção de alguns hormônios que vão reduzindo também com o passar dos anos. Então, procedimentos, por exemplo, né? Toxina botulínica, né? Preventiva, tal. Existe idade? Na verdade, não existe idade. Porque tem pessoas que com 40 anos não formam rugas nenhuma. E tem pessoas que com 20 e poucos anos já são bem marcadas. Entendi. Então, eu tenho 20 e poucos e eu sou bem marcada. Mentira. Então, eu falo que, na verdade, assim, não tem idade. A gente tem que ir observando, né, para os procedimentos e, sentindo necessidade, a gente vai fazendo. É bem individual, né? Individual. Agora, os cuidados como skincare, né, uso de produtos em casa… eu acredito que, assim, um skincare básico, a partir dos 25, eu acho que é uma idade legal, assim, começar a usar uma vitamina C. O skincare o que é o skincare? Então, na verdade, eu sou bem simplista, tá? Eu brinco que eu sou uma dermatologista mais raiz. Eu não sou essa coisa de 1000 passos de skincare, você sabe disso. Então, skincare é o cuidado com a pele, né? Quais são os passos, assim, básicos, né? Que todo mundo tem que ter. Higienizar bem a pele, né? Então, usar um sabonete adequado. Hidratar adequadamente a pele. Proteger com um bom protetor solar. E aí, se você vai usar um antioxidante, um anti-rugas… de acordo com cada faixa etária, eu acredito, sabe? Entendi. Então… Normalmente, quando eu começo um skincare, uma pele mais jovem, eu gosto de uma vitamina C, de algum produto que… Mais jovem é a partir dos 25. 25, tá? E aí, a partir dos 30 anos, às vezes a gente começa com um produto um pouquinho mais forte, né? Entendi. Na perimenopausa, né? Próximo da menopausa ou após a menopausa, daí os cuidados são maiores, né? Lembrar uma coisa, gente, assim, que eu gosto muito de falar em consulta. Os cremes não tratam flacidez. Então, esse tipo, creme para flacidez não existe. Não existe. Ele hidrata. Que ajuda a não… tipo, previne a flacidez, a hidratação. Porque alguns cremes, principalmente aqueles à base de ácido hialurônico, eles podem aumentar a síntese de colágeno, melhorar a produção de alguns radicais livres. Mas dizer que eles vão fazer um lifting, que eles vão provocar um efeito na flacidez, não. Então, assim,
eu falo que o skincare, os produtos em casa, eles são de manutenção. São coadjuvantes no tratamento, né? Mas dependendo da tua idade, do teu grau de flacidez, o ideal é associar com procedimentos mesmo. Entendi. A limpeza da pele, por exemplo, você faz de manhã e à noite? Tem que fazer 2 vezes por dia ou não? O ideal, sim, por conta do efeito da poluição, né, ao longo do dia. Mas tem peles que são muito sensíveis, né? Então, aquelas peles com rosácea, peles com tendência a vermelhidão, dermatite atópica. Aí, a gente avalia, tá? Eu tenho pacientes que, inclusive, eu não uso sabonete. Eu uso cremes de limpeza. Eu uso produtos que a gente chama de Syndet, que não fazem… como se fala? Que não tem detergência, né? Que não fazem espuma. Isso. Então… é de 1 a 2 vezes, tá? E o importante é você lembrar que usou maquiagem, usou algum produto que não dá para você dormir. Até filtro solar com base, por exemplo? Com certeza. Às vezes eu durmo com ele. Não pode. Eu fico com preguiça, chego, daí eu não tiro. Não pode? Não pode. Mas o que acontece, assim? Você tá… primeiro, obstruindo demais a sua pele. Porque os protetores solares com base, principalmente, eles têm os produtos físicos, que a gente chama, né? Então, eles podem, a longo prazo, piorar um pouco a acne. Tá? Entendi. Porque eles são partículas que refletem a luz. E eles são partículas maiores, que podem ficar obstruindo o folículo, a glândula sebácea, o folículo piloso. E a maquiagem, por exemplo, né? Eu não uso maquiagem, a única coisa que eu uso é o filtro com base. Mas tem um monte de gente que usa maquiagem todo dia, né? Sim. A maquiagem, ela faz mal? Então, se for uma maquiagem de má qualidade, pode, inclusive, piorar a acne. A gente chama, inclusive, esse quadro de acne do cosmecêutico. Tá. Então, entra até num ciclo muito vicioso, assim, principalmente com os adolescentes. Começam a aparecer acne, bota uma base, um corretivo para disfarçar. Aí obstrui mais, passa a usar mais maquiagem. Então, o ideal é cuidar dessa acne, né? Tratar, usar maquiagem eventualmente. E hoje a gente vê uma onda, né? Dos adolescentes, das crianças quererem usar muita maquiagem. Porque tem aquelas blogueiras que ficam fazendo maquiagem no Instagram, né? Na internet, né? E aí muda muito, né? Hoje em dia, as maquiagens… camufladoras, nossa, né? muda a pessoa totalmente, né? Então, assim… sempre procurar maquiagens de boa qualidade, tirar a maquiagem sempre, não dormir com a maquiagem e usar com cuidado, com parcimônia, né? Porque o exagero, tudo que é exagero não é legal, né? Mas hoje em dia tem maquiagens muito boas, assim. Tem. Porque assim, eu fico pensando… existem metais pesados, né? Substâncias que podem fazer mal, a pele pode absorver e fazer mal para o seu organismo, inclusive, né? Sim. Mas hoje tem maquiagens boas, assim. Com certeza. E, inclusive, tem maquiagens terapêuticas. Não, tô perguntando, porque como eu não uso, eu não sei, entendeu? Sim, por exemplo, tem uma marca que é brasileira, inclusive. Ela tem uma loção secativa para acne, que é com uma tonalidade. Tá. Então, ela já, teoricamente, camuflaria um pouco a acne e trata. Legal. Então, o importante é sempre você procurar orientação médica, né? Entendi. E dá, assim, para ter uma pele boa, sem gastar muito dinheiro. Não, porque você vai comprar os cremes, isso é verdade, né? Você vai vou comprar um bom creme para pele. Aí… é muito caro. Tudo muito caro, né? Na verdade, eu ouvi uma vez um paciente que o caro é relativo, né? Por que o caro é relativo? Se você compra produtos que não funcionam, mesmo que sejam baratos, mesmo que você tenha pagado lá R$1, não funciona, caro. O barato sai caro. Exatamente. Então, assim, o importante é não sair comprando produtos enlouquecidamente, com orientação de blogueiras e tal. Então, procurar um médico. E como eu falei, os cremes não fazem milagre. Sinceramente, assim, eu não sou daquela linha de que precisa comprar cremes caros. Também acho que isso não… Tem assim…
cremes intermediários. Exato. Que são tão bons, mas às vezes não é uma marca tão famosa, que são bons. E que funcionam, exatamente. Ó, pra mim, claro que não vai sair uma pele jovem usando, mas a boa e velha tretinoína, que é o ácido retinóico, é um produto barato. E quando bem indicado, é excelente. É uma das coisas melhores que tem. Eu lembro, por exemplo, da minha mãe, né? Quando eu era pequena, ela fazia um creme. Ela era hipogloss. A fórmula do Pitangui. Arovit, que era vitamina A. E creme Nivea. Aí ela passava e ficava com o rosto branco. E assim, a pele da minha mãe é super maravilhosa. Boa. Isso daí é uma fórmula, chama fórmula do Pitangui. E ele criou uma fórmula que você hidrata. Tem a tretinoína, que o ácido retinóico é derivado da vitamina A. É verdade, né? O retinol, né? E o óxido de zinco, né? Que o hipogloss é óxido de zinco, basicamente. Ele é o quê? Um creme de barreira, né? Tá. Claro que isso não funciona para todas as peles, Entendi. tá? Não estamos fazendo uma receita aqui que vai funcionar para todo mundo. Não anotem, tá? Mas ela tá fazendo o quê? Renovação celular, hidratando e protegendo, né? E a pele do corpo, a gente tem que passar hidratante também? Sim. E uma coisa que é uma dúvida frequente, que eu acho legal falar, mas o que é melhor, hidratante ou óleo, né? Que as pessoas ficam com preguiça, às vezes, de usar hidratante. Eu adoro usar óleo. Eu pego no banho, já passo e acabou, entendeu? Não preciso... Uma dica que eu vou dar, que eu gosto bastante agora no inverno, tem alguns sabonetes de banho à base de óleo hoje. Eu vi no seu Instagram. No Instagram, É muito legal, porque assim, o que acontece? Ele não remove tanto aquela camada de óleo natural da pele. Ele não remove tanta sujeira. Não, ele remove a sujeira. Ele remove a sujeira e ele não tira aquela camada natural de oleosidade. De proteção, né? Exatamente. Outra coisa, que às vezes, principalmente os antigos, usam bucha, né? Bucha então, vegetal, né? Cuidado com a bucha, gente, porque a bucha realmente ela tira toda a proteção. Então, reserve a bucha assim para a sola do pé, para as costas. Meu pai, né, ele sai do banho e ele sai cheirando sabonete. Eu falei, pai, você gastou um sabonete inteiro. Eu acho que ele... O Matheus também, meu marido também, mesma coisa. Em casa de ferreiro, espeto de pau, lá em casa a mesma coisa. Então, assim... Uma dica bacana. Sabonetes em óleo, tem várias marcas hoje em dia. Tá. E de preferência passar com a mão, não com bucha. E qual é a diferença do hidratante pro óleo, né? O óleo, ele vai formar um filme de proteção na pele. Ele vai evitar essa perda transepidérmica. Tá. Mas ele não consegue penetrar ativamente. Exatamente. Entendi. Então, o ideal... é o uso dos hidratantes, exatamente. Mas, claro, é melhor você, de repente, evitar a perda do que não fazer nada. E tem o hidratante com ureia. Eu acho que ele hidrata mais com ureia? Então, a ureia é um dos hidratantes importantes. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi na minha residência que é legal. Assim, a ureia, ela funciona como? Puxando água do ambiente. Então, nessa época do inverno, o que acontece? A umidade relativa do ar é baixa. Baixa, Então não adianta muito. Não é que não adianta, mas ele vai funcionar menos. Entendi. Então, hoje já existem alguns hidratantes com outras propriedades melhores, às vezes, do que a ureia. Mas uma coisa que a ureia que é bacana, ela é queratolítica. O que é isso? Ela ajuda a quebrar um pouquinho essa camada de queratina grossa. Então, sola do pé, mão, áreas mais secas, mais ásperas, como cotovelo, joelho. Os cremes com ureia são bacanas. São melhores, né? Vamos falar agora um pouquinho de colágeno, né? Que, assim, quando a gente vai ficando mais velha, é uma preocupação, né? E a pele vai ficando um pouco mais flácida, a gente vai reparando que a gente vai perdendo um pouco de contorno, né? E o colágeno é uma proteína, na verdade, a proteína mais abundante do corpo, né? E ela... Existem vários tipos de colágeno, né? E tem o colágeno na pele, que é o tipo 1, né? O mais abundante, né? 1 e 3, né? E qual que é a função do colágeno na pele? Então, o colágeno, como você falou, é a proteína mais abundante do corpo, né? Ela está presente principalmente na derme, né? Na pele. Na epiderme. Não, na derme, na de baixo, né? Epiderme, derme e hipoderme. Então, colágeno, fibras elásticas, eles são responsáveis por manutenção da... como se fala, assim... Como se fosse...
flexibilidade da pele, né? Exatamente. Então, quando a gente começa a perder, você vai notando maior flacidez. Rigidez também, né? E, na verdade, o colágeno não tá só na pele, né? Os tendões. As veias. Tudo isso, né? Tem colágeno. Então, que dá mais maleabilidade, né? Então, o que a gente começa a perceber com o passar do tempo, com a perda do colágeno, é aumento da flacidez. Às vezes, assim, no idoso, a gente começa a ver, assim, no braço, o aparecimento de umas manchinhas roxas, né? Que, às vezes, eu só carreguei uma sacolinha plástica e apareceu um monte de manchinha roxa. É o vaso que estourou? Na verdade, os vasos vão ficando tão frágeis, tão finos. Um dos motivos é isso, é a perda do colágeno. Então, é importante, assim, manter alguns hábitos, estilos de vida para preservar um pouco mais o colágeno, porque eles são responsáveis por quase tudo na nossa pele, né? Quais são os maiores vilões, assim, para acabar com o seu colágeno? Então, são alguns hábitos de vida. O principal é a exposição solar, sem sombra de dúvida. A radiação ultravioleta é Tanto que, às vezes, eu pego um paciente que morou na roça, assim, que você vê o braço, o colo, o rosto. Eu peço para levantar a camiseta e boto o braço do lado da barriga. Você vai ver, a pele da barriga é uma pele lisa, uma pele, né, sem aquele craquelado. Enquanto que o braço, o colo, o rosto fica todo craquelado, todo manchado. Então, pela exposição solar, né? Exatamente. Sem sombra de dúvida, a exposição, radiação ultravioleta é o principal vilão. Depois, alguns hábitos, né? Que você melhor do que ninguém para falar. Então, alguns alimentos, né? Como açúcar. O açúcar, né? O cigarro também, né? Então, o cigarro é um grande vilão. Diminui muito a oxigenação tecidual e aí produção de radicais livres, né? Aumenta, né? Muito. A alimentação industrializada também, né? A gente mudou muito o tipo de alimentação. A gente come muita coisa que vem da indústria, né? Que é modificada, né? E falta de vitaminas, falta de alguns minerais, que para a produção de colágeno a gente precisa de silício, a gente precisa de vitamina C, a gente precisa de vários minerais que muitas vezes no dia a dia a gente não consegue comer, né? Assim, por falta de tempo, né? Mas que a gente encontra nos vegetais, que a gente encontra nas frutas. Muita gente às vezes vai no consultório, né? Eu falo assim: você come frutas? Como? Você gosta de quais frutas? Gosto de todas. Mas você tem o hábito de comer? Não. Ele gosta, mas ele não come, porque no dia a dia ele não encaixa, entendeu? Não adianta nada. Não adianta nada, né? É a mesma coisa que, às vezes, vem paciente assim, quero fazer um procedimento para estímulo de colágeno, né? E existem vários hoje, né? Mas eu brinco, o que adianta você cutucar a tua célula que vai produzir colágeno, mas não dá matéria-prima para ela? Não vai produzir, né? Então, assim, o importante é essa associação. É você fazer um procedimento que vai estimular o colágeno, vai cutucar lá a célula que vai produzir, que são os fibroblastos, mas sem fornecer a matéria-prima, não adianta, não tem jeito. Então, assim, tem que comer, por exemplo, proteína, porque o colágeno, ele é uma proteína. Exato. A fonte do que é formada a proteína? De aminoácidos. Então, a gente tem que comer proteína para digerir, formar os aminoácidos e esses aminoácidos serem um instrumento para a produção do colágeno. A matéria-prima para a produção do colágeno. Então, a alimentação é adequada. Essencial. Tem gente que não come proteína, come carboidrato no café da manhã, no almoço come um pedacinho de carne, ou às vezes nem come. À noite também não come. Eu vou comer um pão com manteiga, um café com leite. A quantidade de proteína é muito pequena durante o dia. Aí, o que vai acontecer? Essa proteína não vai formar colágeno, vai formar coisas mais importantes no corpo. Sim. Entendeu? Sim. E aí, acontece o envelhecimento, né? Sem dúvida. Então, isso é muito... E outra coisa, assim, que a gente vê, né? Além de uma nutrição ruim, esses hábitos também que vão aumentar a degradação do colágeno. Então, o paciente vem, faz um monte de procedimento, mas fica lá exposta ao sol, fuma, né? Excesso de bebida alcoólica. Então, não dorme direito. Exatamente. É uma série de coisas, né? Não, dormir direito, eu estava até dando uma lida em alguns artigos sobre o sono da beleza, né? O sono da beleza realmente não...
esse nome não é à toa, porque enquanto a gente dorme, a gente produz vários hormônios que são realmente super importantes para manutenção do colágeno, né? Diminuição da produção de radicais livres. Então, o principal é estilo de vida. E os radicais livres, na verdade, eles degradam colágeno, né? O estresse, por exemplo, é o maior produtor de radicais livres que tem. Uma pessoa estressada, que não dorme direito, vai produzir muitos radicais livres que vai degradar colágeno, entendeu? Aumenta o que se chama de metaloproteinases, né? Então, e que vão digerir. E o sono da beleza, como é que é? Tô querendo saber. Dormir bem. Não é depois do almoço? Não. Dormir bem. Depois do almoço. Mas você sabe que, assim, é siesta, né? Que realmente tem vários artigos, Europa, né? Na Espanha, principalmente, né? As pessoas fazem e diminui muito o risco cardiovascular, né? Isso é importantíssimo. Diminui uma proteína de inflamação, que é a homocisteína, né? E para risco cardiovascular é muito bacana. Acredito que para pele, lógico, né? É para tudo, né? Tudo, Mas o importante, assim, é dormir à noite. A gente tem que dormir à noite. E dormir bem, né? E dormir no escuro, né? Para produção de melatonina, exatamente. Né? Então, assim, dormir bem, dormir o tempo suficiente, diminuir a produção de cortisol, né? Que é inflamatório. E, bom, sobre o colágeno, existem também os suplementos que a gente pode tomar, né? Que hoje em dia tem bastante coisa. Antigamente, eles usavam muito gelatina, né? Minha mãe, tipo assim, era referência de querer ficar bonita e não ficar velha. Aí eu lembro que ela tomava todo dia de manhã gelatina incolor, né? Que é, na verdade, fonte de colágeno, porque a gelatina ela vem dos ossos de animais, né? Mocotó, né? Só que esse colágeno que ela tomava, né? É um colágeno muito grande para ser absorvido como colágeno. Então, ele é digerido. E aí... Pouco absorvido, né? Na verdade, ele é digerido em forma de aminoácidos e daí ele pode fazer qualquer tipo de proteína, não só o colágeno, né? Lógico que tinha fonte de proteína ali, mas não se sabe se fazia colágeno ou não. Né? Hoje em dia, existem suplementos bem mais modernos, né, de colágeno. São os peptídeos de colágeno. Isso, exatamente. Que são peptídeos de colágeno, são colágenos pequenininhos. Então, que a absorção ela fica mais fácil, né? O que vocês acham? O que a Sociedade de Dermatologia, né? Fala sobre a suplementação, né? Isso. Então, eu até estava discutindo isso com você, né? Assim, sendo sincera, os trabalhos mais modernos ainda não comprovam que a suplementação de colágeno isolada vá realmente dar alguma mudança significativa na pele. Né? Em relação, assim, mudança de você observar melhora de flacidez, né? Inclusive, eles têm agora usado algumas associações com ácido hialurônico, né? Para tentar, vamos dizer assim, aumentar ainda mais o poder de hidratação e tal. Eu, particularmente, gosto de suplementar colágeno quando eu vou fazer algum procedimento que vai estimular colágeno. Que aí eu acredito que eu tô, entre aspas, cutucando lá de novo o fibroblasto para produzir colágeno, mas estou fornecendo mais matéria-prima. Agora, é uma paciente que tem uma boa nutrição, alimentação super bem balanceada. Eu nem vejo necessidade. Né? Você também acho que compartilha disso. Na verdade, assim, eu uso colágeno com pacientes, né? Porque muitas vezes a pessoa não consegue ter toda a proteína a fonte de proteína que precisa por dia. Então, às vezes, a gente tem que suplementar, não tem jeito. O colágeno, esses mais novos, né, que são peptídeos de colágeno, eu acredito que alguma absorção tem. Com certeza. Né? Pode ser que não seja tudo, né, como eles falam, né? Só que eu penso assim, são os aminoácidos que formam o colágeno. Sim. Então, ele vai estar ali disponível, entendeu? Sim. Então, de qualquer maneira, pode formar outras proteínas, mas pode formar o colágeno. Você tem toda a matéria-prima que você precisa para formar, entendeu? E não é só na pele, né, que a gente precisa de colágeno. Exatamente, então, para os olhos, né, para as articulações. O colágeno tipo 2, já existem mais trabalhos que realmente, na articulação, ele é eficaz, né? Mas eu acredito, assim, que mais pesquisas devem ser feitas, né? Que algum benefício eu vejo que tem. Lógico que, assim,
você precisa ter uma série de coisas. Você precisa ter uma alimentação adequada, você precisa ter uma atividade física boa, regular. Não adianta você não fazer nada e querer tomar suplemento e achar que vai, isso não existe. O suplemento, ele é algo mais. Já diz o nome, né? Ele suplementa. Ele é um complemento, né? Ele só vai dar resultado se você fizer o básico certo, né? Eu acho que é isso. Na menopausa, então, assim, a pele na menopausa, né, ela precisa de um cuidado maior? Com certeza. A menopausa é uma fase, né, da mulher, assim, que demanda alguns cuidados. E cada vez mais a gente tem estudado a menopausa, porque a expectativa de vida está aumentando muito, né? Se você for pensar, a gente vive quase o mesmo tempo na menopausa, né? Então, a idade média da mulher entrar na menopausa é por volta dos 48 anos, né? Eu tava dando uma lida agora em alguns artigos. Vai demorar ainda pra gente entrar, né? Opa! Não dá pra acreditar, né? Passa muito rápido mesmo. Então, a expectativa de vida há 30 anos da mulher era de 65 anos, né? Hoje, a expectativa de vida média é de 77, se não me engano. Média, né? Então, tem muitas pessoas que vivem muito mais, né? Muito mais. Vamos botar aí que pelo menos uns 40 anos na menopausa, né? E, assim, então... os cuidados com a pele que a gente observa são principalmente por conta dessa alteração hormonal, né? Que acontece. Então, baixa estrógeno, progesterona. Baixa progesterona, exatamente. Então, baixa estrógeno, baixa progesterona, a gente começa a notar algumas mudanças, que são ressecamento, né? Ressecamento é muito importante. É o ressecamento do corpo inteiro, né? Isso que eu ia falar, é de tudo. Mucosas, pele, né? Então, a mulher começa a sentir a pele mais ressecada, as unhas, os cabelos, mucosa vaginal, tudo mais ressecado. Além disso, podem surgir alguns pelos indesejados, né? Principalmente aqui na região do queixo. Porque... pela diminuição dos hormônios. Diminui o que eu chamo de hormônios femininos. E os masculinos continuam. Continuam, né? Não aumenta, na verdade, continuam, né? Então, esse desequilíbrio, né? Além disso, assim, a gente tende a engordar um pouco mais. E a gordura, né? Ela produz hormônio masculino. Sim. Então, daí é muito comum você começar a ver distúrbios do metabolismo, provocando o que a gente chama de síndrome de resistência insulínica, né? Que é o que a gente, entre aspas, chama de pré-diabetes. E isso pode realmente influenciar na produção dos hormônios masculinizantes. Então, tudo seco, pelos indesejados. Acne tem, né? Acne pode dar. Normalmente, a acne da menopausa, na grande maioria dos casos, é o que a gente chama de acne persistente. Nunca mais acaba? Então. É uma acne, assim, a mulher ela já teve uma tendência à acne lá atrás. Tratou. Melhorou até, pode ter melhorado. E ela volta a surgir nesse período que volta a ter esse desequilíbrio hormonal. Entendi. Entendeu? Mas aí tem como tratar. Com certeza. Tudo tem tratamento, né? É só procurar uma orientação adequada. Tá. E para as mulheres na menopausa, o que você indicaria, assim, para a pele? Então, o mais importante é manutenção de uma boa nutrição, né? Você sabe disso. Os cremes à base de ácido hialurônico são os principais, assim. É a base do tratamento na pele da mulher da menopausa. Porque o ácido hialurônico, ele realmente promove uma hidratação, ele melhora a síntese de colágeno, né? Estimula a síntese de colágeno. Eu recebi recentemente de um laboratório, agora eles têm focado, estudado mesmo, e eles lançaram, inclusive, um creme que se chama menopausa. Eles puseram na embalagem, então achei super interessante. E novamente, assim, a pele da menopausa, ela não é uma pele também... todas são iguais. Então, cada um tem um tipo de pele, né? Então, as peles mais grossas, mais espessas, eles até lançaram um sérum. Que o sérum é um produto mais leve, né? Tá. E nesse sérum tem, inclusive, um alfa-hidroxiácido, que é o ácido glicólico. Então, o importante é hidratar, uma boa higiene, proteção. E aí, o a mais ali... São os procedimentos. Não, é análise com o teu dermatologista, porque cada pele é de um jeito. Entendi.
Os procedimentos, eles são importantes desde lá, prevenção, cuidado. O que eu percebo na pele da menopausa é que, claro, vai aumentando a flacidez, o banco de colágeno, a produção de colágeno, que a gente chama de poupança de colágeno, se torna muito importante ali próximo dos 35, 40 anos, porque depois de uma certa idade, por mais que você cutuque a célula, o fibroblasto… Ela não produz tanto. Entendeu? Entendi. Então, eu falo assim… Eu acredito que assim, até uns 65 anos, o fibroblasto ainda se cutucado, ele vai. Ele vai. Vai mais devagar, mas vai. Vai. Depois, aí eu já acho que a produção de colágeno endógena, né? Nossa, fica um pouco defasada. Entendi. E eu acho que são outros procedimentos que eu gosto de fazer mais. Então, lasers fracionados para melhorar a textura da pele, uso de ácido hialurônico injetável, que aí feito de maneira, né, assim, adequada, com cuidado, fica bonito sem exageros, Entendi. E aumenta as manchas também nesse período? As melanoses, né? Que a gente não gosta de falar melanose senil, né? Então, as melanoses solares aparecem mais. Realmente é a fase que você vai começar a notar o aparecimento dessas manchinhas, resultado do sol que a gente tomou lá atrás, ó. Então, não tem mais jeito, não tem solução. Tem, dá pra gente cuidar. Tem lasers, né? Tem luz pulsada, lasers fracionados. Tem sim, tudo tem solução. E aí é que entra o cuidado também do aparecimento dos cânceres de pele, né? Nessa época é maior ou não? Sem dúvida. Porque a reparação tecidual… É mais lenta. Não, e assim, começa a dar aqueles escapes, né? Entendi. A defesa do corpo já não é mais tão boa. Então, a célula começa a se multiplicar meio diferente. Entendi. Né? E aí, tem bastante incidência nessa época? O câncer de pele é o câncer mais comum que tem, né? E é nessa faixa etária que realmente a gente começa a notar o aparecimento. E acredito que no Brasil deve ser grande, né? Por conta do clima, né? Sim. Brasil, Austrália, são os campeões aí em câncer de pele. Apesar de que, assim, desde que a Sociedade Brasileira de Dermatologia começou a fazer as campanhas, melhorou muito o que a gente chama de diagnóstico precoce. Entendi. Então, a gente começou a diagnosticar mais, mas tratar precocemente com resultados muito melhores, né? E tem câncer de pele bem agressivo? Tem. Então, hoje não, né? Na verdade, assim, o câncer de pele ele é dividido em 2 tipos principais. Os melanomas e os não melanomas. Os não melanomas são os mais comuns, né? E a gente tem os 2 principais, que são o carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular. O basocelular é o mais comum, mas, assim, na grande maioria das vezes, ele é uma lesão de pele que não cicatriza, que sangra, vermelhinho, né? E que, normalmente, retirado, resolve. Tá. O espinocelular… Ele é um pouco mais frequente nos homens, áreas realmente expostas ao sol. Então, orelha, lábios, couro cabeludo, né? Principalmente nos calvos. E o espinocelular, ele é um pouco mais agressivo que o baso, mas também, se diagnosticado precocemente, opera, também resolve. O melanoma já é um câncer bem mais agressivo, né? Ele é um câncer que normalmente vem de pintas, né? Aquelas pintas… acastanhadas, e é aquele que a gente usa aquela regra do ABCDE, né? Que é assimetria, bordas irregulares, múltiplas cores, diâmetro, né? Que é um quesito ainda meio questionado, porque a gente pode ter pinta de nascença enorme, não quer dizer nada. E o principal que é o E de evolução. Então, uma pinta que era de um jeito mudou, a gente tem que ir atrás para investigar. Entendi. Então, assim, por prevenção, tem que ir no dermatologista para você ver, né? Sim. Se você tem alguma pinta, porque a gente não consegue, né? Ver tudo, né? Tem muita gente que tem pinta nas costas, né? O que eu recomendo é assim como a gente faz prevenção do câncer de mama, né? Colo do útero, homem da próstata… A gente também precisa fazer o autoexame da pele. Entendi. Então, o ideal é sempre se observar, ir olhando suas pintas, pede ajuda, né, do teu parceiro para dar uma olhada nas costas, sola do pé, que é um lugar que às vezes a gente não lembra. Nossa, eu acho que eu nunca olhei. Então. E aí, se você notar alguma pinta diferente, alguma coisa estranha, procurar o dermatologista. Quando existe um histórico familiar
né, ou pessoal de câncer de pele, aí a gente pede um acompanhamento, um segmento mais próximo, né? Entendi. Muito bom. Nossa, daria pra gente ficar um tempão aqui ainda conversando sobre vários assuntos, né? Bom, então assim, pra acabar, pra resumir assim, o que a gente tem que fazer para ter uma pele saudável, bonita, né? Sem lesões e por mais tempo, né? Estilo de vida. Um bom estilo de vida. E isso vem desde a nutrição, né? Até os cuidados externos. Então, uma boa alimentação, um estilo de vida saudável, né? Uma boa dieta, uma boa atividade física. E da parte da dermatologia, que eu sempre falo, protetor solar, hidratação adequada, de dentro para fora e de fora para dentro. Sim. Higienizar bem a pele. E ter um bom dermatologista. É isso aí. Quem quiser, gente, a Marina tá à disposição. Obrigada. Ela é minha dermatologista. Que eu não preciso fazer muita coisa, que você já é linda. Até parece. Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Marina. Eu que agradeço. A gente chama a Marina de novo para conversar sobre outros assuntos, tá bom? Combinado. Beijo, prazer, tchau. Beijão.